Jaron Lanier, pioneiro da internet, quer que você largue as redes sociais. Em novo livro, ele argumenta que as redes sociais estão acabando com a empatia e são ameaça à liberdade. Apesar das críticas às redes sociais, inclusive das campanhas midiáticas para abrir mão delas, poucos usuários tomam a decisão de apagar suas contas. O Twitter continua com seus 300 milhões de perfis. O Facebook tem mais de 2 bilhões. E o Instagram segue crescendo e já passa dos 500 milhões. Jaron Lanier, pioneiro da internet e da realidade virtual, considera que os benefícios dessas redes não compensam os inconvenientes. Em seu último livro, 10 Arguments for Deleting Your Social Media Accounts, 10 argumentos para apagar suas contas nas redes sociais, dá motivos para largar o Twitter, o Facebook, inclusive o WhatsApp e os serviços do Google. Se pudermos, e mesmo que seja só por uma temporada. Estes são alguns dos motivos que ele propõe nesse texto escrito a modo de manifesto amável. Primeiro, você está perdendo sua liberdade. As redes sociais, em especial o Facebook, pretendem guardar registro de todas as nossas ações. O que compartilhamos, o que comentamos, o que curtimos, aonde vamos. Agora, todos somos animais de laboratório, escreveu Lanier, e participamos de uma experiência constante para que os anunciantes nos enviem suas mensagens quando estivermos mais suscetíveis a elas. Isso também teve consequências políticas. Os grupos que distribuem notícias falsas encontram uma interface desenhada para ajudar os anunciantes a alcançarem seu público objetivo com mensagens testadas para conseguir sua atenção. Para o Facebook, tanto faz se estes anunciantes são empresas que querem vender produtos, ou partidos políticos, ou difusores de notícias falsas. O sistema é o mesmo para todos e melhora quando as pessoas estão irritadas, obcecadas e divididas. Segundo, estão lhe deixando infeliz. Lanier cita estudos que mostram que, apesar das possibilidades de conexão que as redes sociais oferecem, na verdade sofremos uma sensação cada vez maior de isolamento, por motivos tão díspares como os padrões irracionais de beleza e status, por exemplo, ou a vulnerabilidade aos trolls. Os algoritmos, escreve ele, nos colocam em categorias e nos ordenam segundo nossos amigos, seguidores, o número de curtidas ou retweets, o muito ou pouco que publicamos. De repente, você e outras pessoas fazem parte de um monte de competições das quais nem pediu para participar. São critérios que nos parecem pouco significativos, mas que acabam tendo efeitos na vida real. Nas notícias que vemos, em que nos aparece como possível relacionamento amoroso, em que produtos nos oferecem, também podem acabar influenciando em futuros trabalhos. Muitos dos responsáveis por recursos humanos procuram seus candidatos no Facebook e no Google. Quanto aos trolls, Lanier adverte que todos temos um troll dentro de nós. No contexto das redes sociais, as opiniões se polarizam e, frequentemente, as discussões não são oportunidades para dialogar, e sim para ganhar pontos à custa de expor os outros numa espécie de antidialética da lacração. Lanier nos pergunta a respeito desse comportamento.
Você é tão amável como gostaria de ser? Terceiro, estão enfraquecendo a verdade. Lanier lembra que as teorias da conspiração mais loucas, ele dá o exemplo das antivacinas, frequentemente começam nas redes sociais, onde o seu eco se amplifica, frequentemente com a ajuda de bots e antes de aparecer em veículos de comunicação extremamente partidários. O próprio terraplanismo nasceu a partir de poucos grupos do Facebook, amplificados por um algoritmo que dava repercussão a essas publicações e compartilhavam mais por seu conteúdo disparatado do que por seu verdadeiro alcance. Quarto, estão destruindo sua capacidade de empatia. Com esse argumento, Lanier se refere principalmente ao filtro bolha, termo criado por Eli Pariser. No Facebook, por exemplo, as notícias aparecem na tela de acordo com as pessoas e os veículos de comunicação que seguimos e, também, dependendo dos conteúdos que gostamos. A consequência é que nas redes, frequentemente, acessamos somente nossa própria bolha, ou seja, tudo aquilo que conhecemos, com que estamos de acordo e que nos faz sentir confortáveis. Ou seja, não vemos outras ideias, recebemos somente suas caricaturas. E, consequentemente, em vez de tentar entender as razões por trás de outros pontos de vista, nossas ideias se reforçam e o diálogo é cada vez mais difícil. Quinto, não querem que você tenha dignidade econômica. Lanier explica que o modelo de negócio que predomina na internet é consequência do dogma de acreditar que, se o software não era grátis, não podia ser aberto. A publicidade foi vista como uma forma de solucionar esse problema. Lanier propõe já desde livros anteriores como Who Owns the Future? Quem controla o futuro? Que existem outras alternativas como pagar para usar serviços como o Google e o Facebook. Em troca, poderíamos receber alguma compensação de acordo com nossa contribuição, que pode ser de conteúdos aos dados que hoje damos de graça, para que sejam vendidos em pacotes de publicidade. Essas são somente algumas das reflexões expostas por Lanier em seu livro. Como o próprio autor admite, nem mesmo chega a tocar alguns temas que não o afetam tão diretamente, como as pressões insustentáveis em pessoas jovens, especialmente mulheres, e como os algoritmos podem discriminá-lo por racismo e outras razões horríveis. Lanier não quer acabar com a internet, pelo contrário, deixar as redes, ainda que somente por um tempo, pode ser uma forma de saber como estão nos prejudicando e, principalmente, percebermos o que poderiam nos oferecer.